Estamos de volta. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 19, onde Deus fala, Deus aqui está falando. O título diz, o convite de graça. É de graça o convite. Qual é o convite? Convite para receber essa vida de Deus em nós. Receber o que Ele tem para nós. E Ele tem muitas coisas boas para nós. Os dias são difíceis, os dias são maus, desafios. Temos visto problemas, dificuldades, pessoas sofrendo, pessoas passando por lutas. Mas aqui Deus faz um convite para todos, que inclui todos. Pessoas que não conhecem também a Deus. Por isso que a Bíblia é um dos livros mais vendidos hoje no mundo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui é o próprio Deus falando conosco. E aqui Deus faz um convite. Ele diz assim no versículo 19, eu gosto muito desse versículo. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra o quê? Uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida desfrutando de tudo que Deus tem para mim e para você. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. De repente, pessoas nessa manhã estão precisando de uma palavra como essa. Às vezes, queridos, os tempos eles são difíceis, nós temos que tomar decisões. E para isso nós precisamos estar ouvindo o que Deus tem para nós. Precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos estar meditando na palavra. O Salmo diz, no capítulo 1, bem-aventurado aquele que ouve, Salmos capítulo 1, salmo bem conhecido. Ele fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu não posso andar ouvir qualquer conselho. Eu não posso ir atrás de tudo que fala. Nem tudo que fala não vai ser bom para minha vida e não vai edificar minha vida. Eu preciso disso aqui, versículo 2. O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu tenho que meditar dia e de noite. Porque eu vou ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós somos chamados, queridos, para sermos bem sucedidos. Mas para isso nós precisamos ouvir a Deus, estar com nossos ouvidos abertos àquilo que Deus está falando, porque assim nós vamos conseguir ser abençoados em todas as áreas de nossa vida, na nossa família. Nós vamos conseguir conduzir a nossa vida melhor. E o próprio Deus aqui está falando, olha, se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra o que é hoje aqui. Mas que a gente tenha visto muitas barbaridades que estão acontecendo e cada vez as coisas parece que estão piorando, mas se eu quiser e ouvir a Deus, eu vou ser abençoado no meio de tudo isso e vou ser bênção na vida de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Por isso o Evangelho ele é o poder de Deus. O Evangelho chegou até nós, queridos, ele não chegou por acaso, ele chegou para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Me converti com 25 anos mais ou menos, 25 anos. Eu até às vezes, quando eu trago aqui uma palavra para os jovens, eu até falo assim, a gente pega aqui várias idades, 13, 12, 15, 17, eu digo assim, eu queria ter me convertido com a idade de vocês, mas tem o tempo de Deus, Deus tem o tempo dele, não é como eu quero, mas, eu queria ter me convertido antes. A gente às vezes perdeu muito tempo sem Deus. E tem muita gente perdendo tempo sem Deus, sem a vida de Deus. Porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Eu preciso estar atento ao que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para mim hoje. O que Deus tem para mim hoje? Eu não sei, mas Ele tem algo muito bom para a minha vida e para a tua vida. Ele tem algo muito bom para nós hoje. Jesus disse,
Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu preciso me alimentar de Jesus, alimentar da sua palavra. Por isso que eu digo, a tua participação nesse programa é de extrema importância, queridos. Porque às vezes a gente lê mensagens e lê versículos que irmãos colocam aqui, que são uma realidade. Funciona. A vida de Deus funciona, o evangelho funciona. Pessoas que colocam aqui o pão diário. Né? Às vezes tu vê, tem uma irmã que coloca o pão diário, é o nosso pão diário, querido. É o nosso pão, nós precisamos nos alimentar da palavra. Até quando a gente se nos alimenta da palavra, quando a gente ouve Deus, a gente consegue ouvir Deus, a gente consegue viver melhor. A gente consegue conduzir a nossa vida melhor. Por isso não posso ir atrás de tudo que eu vejo, do que me falam. Né? As minhas decisões, às vezes, elas precisam ser analisadas, às vezes. Porque nem tudo aquilo que eu vou decidir não é a vontade de Deus. Não vai ser bom para mim. A gente ouve muitas coisas hoje, a gente está ouvindo muitas coisas agora por meio desse tempo, assim, a gente tem ouvido muitas coisas, tem visto muitas coisas, que às vezes quer tirar a nossa paz, sabe? A gente vê muita coisa, notícias, e às vezes pessoas vão atrás de notícias que às vezes não são uma realidade. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa família. Deus está no controle da humanidade. Está tudo na palma da sua mão, está tudo sob o controle dele. Então eu não posso ir atrás de tudo que eu vejo, que me falam. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso estar aberto àquilo que ele quer falar. Jeremias capítulo 17, 5, ele fala, o profeta fala, olha, maldito o homem que confia no homem. Pessoas às vezes confiam nas suas decisões, né? Elas confiam naquilo que elas planejam. Será que Deus está junto nesse negócio? Será que Deus foi consultado para que eu tome certa decisão? Ele disse, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. E às vezes a pessoa toma uma decisão, faz algo sem ouvir Deus e acaba não comendo o melhor dessa terra. Acaba comendo o pior dessa terra, que é uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida sem paz, uma vida sem alegria. Por que pessoas às vezes vivem uma vida sem alegria, não conseguem ter paz? Pessoas não conseguem ser abençoadas nas suas famílias. Nada dá certo para essa pessoa. E às vezes até pessoa dentro da igreja, queridos. Às vezes tem pessoa dentro da igreja, porque elas não param para ouvir Deus. Deus disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, às vezes pode estar uma loucura, pode estar, que nem diz o salmista ali, vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Olha, pode estar um caos, queridos, mas às vezes nós temos que aquietar e ouvir Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? E tem certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Então, se eu quiser e eu ouvir, é uma decisão minha, queridos. É uma decisão minha e de você. Se eu quiser, se eu tomar essa decisão, não, Deus, eu vou te ouvir. A partir de hoje eu vou fazer como tu quer. A partir de hoje eu vou fazer como está na tua palavra. E eu creio que eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou ser abençoado por ti. Aquilo que Jesus falou, né? Eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Isso vai se cumprir na minha vida. E é para se cumprir na nossa vida. Não só nossa, ver nossos filhos abençoados, nossa família sendo prosperada, não só em questão de grana, mas na saúde, numa vida, né, assim, vivendo ali os frutos do Espírito, aqueles frutos, coisas mais lindas ali, paz, alegria, gozo, bondade, mansidão. Tem pessoas que não têm isso ainda na sua vida, querido. Não tem, às vezes, esse... Claro, isso dá até outro ensino, outra coisa que nós podemos meditar. Mas tem pessoas, querido, esse é o melhor dessa terra que Deus está falando, pega tudo aqui o que Jesus também está ensinando para nós. Que Jesus está falando, que Jesus ensinou ali para os discípulos, essa questão do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Tem pessoas que não têm, às vezes, esses frutos em sua vida, querido, porque ainda não conseguiram parar para ouvir Deus, fazer a vontade de Deus. E os frutos são coisas mais lindas, queridos. Pessoas não conseguem ser boas, pessoas não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria. Sabe, Deus tem isso para nossas vidas.
Deus veio para isso, querido, para abençoar o seu povo. Ele nos escolheu para isso. Eu preciso confiar no Senhor. Provérbios fala, capítulo 13, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar nele, ouvir ele. Ouvir e confiar. Senhor, eu vou ouvir, eu estou ouvindo a tua palavra, mas agora também eu vou confiar em ti, eu quero praticar ela. Provérbios capítulo 13, versículo 5 fala isso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Olha só, nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus que nos conduz certo, que nos conduz com perfeição, que nos conduz para que não venhamos errar. Porque às vezes eu posso me apoiar no meu próprio entendimento, no que eu acho, no que eu penso, no que eu planejo, e não vai dar certo. Não é como Deus quer, não é no tempo dele. Às vezes até pode ser de Deus, mas às vezes não é no tempo dele. Deus tem o seu tempo. Por isso a importância de ouvir Deus. Por isso a importância de estarmos envolvidos nessa vida com Deus. E a vida com Deus engloba muitas coisas, envolve vida de congregar, ouvir os nossos irmãos, os nossos pastores. Tem pessoas hoje que não querem ouvir, pessoas hoje que não ouvem. Ela já tem a sua convicção, sua razão firmada. Eu já conversei com pessoas que, eu já falei aqui no programa, tu conversa com pessoas às vezes que elas conhecem até mais versículos que você, mas você olha para a vida da pessoa, é uma pessoa que não vive o que ela fala. Ela não vive o que ela fala. Isso é a coisa mais triste, querido. Você viver o que você não viver o que você fala. Eu não viver o que eu falo. Imagina, isso é a coisa mais triste. Isso é uma hipocrisia. E Deus não quer isso para nós. Ele disse: se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. E às vezes tu vê pessoas que citam um versículo para você, palavra. Você conhece pessoas de repente assim, e você olha para a vida da pessoa e você diz: essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa, ela fala algo, mas ela está longe disso que ela está falando. E o próprio Jesus nos ensina sobre isso, né? Que a letra, ela mata, a letra, só a letra, querido. Isso aqui não, se eu viver somente, se eu pegar e ler isso aqui, né? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se eu não crer nisso, se eu não levar isso a sério e não trazer para o meu dia a dia, é uma letra normal, como uma letra qualquer de um livro, de algo que eu leio. Não, a letra mata, queridos. Mas o Espírito, a vida que tem aqui, isso que vai fazer a diferença em mim e você. Então, quem conduz às vezes meus pensamentos, que conduz, quem é que está conduzindo meus pensamentos? Através dele vem as minhas decisões. Eu preciso ouvir Deus. Deus tem que conduzir minha vida, os meus pensamentos, minha vontade. Deus pensa diferente de mim, querido. Quando ele falou aquilo: se vocês quiserem e me ouvir, vocês comerão melhor essa terra, porque ele pensa diferente de mim. Ele tem um melhor para mim e para você. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, ele diz que os meus caminhos não são os caminhos de vocês, são diferentes. Nem os meus pensamentos são os pensamentos de vocês. Olha só. Então tem coisas às vezes que eu penso, que eu vou planejar, que eu vou fazer, que às vezes Deus não está junto. Eu preciso consultar Ele, eu preciso ouvir Ele. Em tudo na nossa vida, na nossa família, decisões dentro do nosso lar, da nossa casa, nosso local de trabalho. Daqui a pouco tem pessoas que passam desafios dentro do seu ambiente de trabalho e elas têm a sua razão, sua convicção firmada e acham que estão certas, mas daqui a pouco nem ouviram Deus, nem consultaram Deus. Se aquilo ali é para aquele momento, se aquilo ali está certo, se é para agora. Então, queridos, nós precisamos ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Então tem muita pessoa que está sofrendo hoje porque falta ouvir a voz de Deus. Falta ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é uma voz sábia. Deus é o Deus da sabedoria. É um Deus sábio, um Deus que não erra, um Deus que acerta em tudo, queridos. É um Deus que já está olhando lá o meu futuro. Já tem tudo planejado para a minha vida e para a tua vida. Mas tem muita gente sofrendo porque falta isso na sua vida. Não conhece a palavra.
não tem tempo para ouvir a Deus. Tem tempo para muitas coisas, queridos, mas não para ouvir Deus. Às vezes, uma vez eu ouvi uma frase de um irmão, ele disse, às vezes, queridos, nós temos que pegar a nossa Bíblia, ter o nosso momento ali, de orar, meditar na palavra, mas ter um momento, às vezes, da quietude, sabe? Ouvir Deus. Nem fala, não fala nada. Ouvir Deus. E a gente vai conseguir ouvir a voz dele. Porque ele disse, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tem um momento que a gente precisa se aquietar. Às vezes tem muita correria. A gente corre muito, a gente tem muitos afazeres. E às vezes isso aí tira o nosso tempo de ouvir a Deus. E eu não vou conseguir desfrutar o melhor que ele tem para minha vida. Que nem Marta e Maria, você conhece a história, nós conhecemos. Marta ali agitada de um lado para o outro. E quem estava agradando a Jesus, quem estava fazendo a vontade de Jesus é a Maria. Estava ali só ouvindo Jesus. Só ouvindo, queridos. Ela nem falava nada. Ela só ouvia. Ela parou sentadinha, quietinha ali. E a outra lá fazendo um monte de coisa. Isso também é bom. Temos que fazer coisas para Deus. Mas tem um momento de nós ouvirmos a Deus. Nos aquietarmos. Tem muita pessoa ansiosa hoje. Tem muita pessoa ansiosa, muita pessoa... E a ansiedade traz preocupação. A ansiedade tira a nossa paz. A ansiedade faz com que a gente não consiga ouvir Deus direito. Então tem muita gente correndo. Tem muita gente que não tem tirado tempo para ouvir Deus. E nós precisamos disso. Ainda mais nos dias de hoje, que está cada vez mais difícil se viver. Mas a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu preciso ouvir Deus, ter comunhão com Ele. E às vezes até nas coisas de Deus, em relação às coisas de Deus, nos ensinamentos dele, nós precisamos analisar, querido, se as coisas vêm de Deus. Às vezes até questão do reino. Tem muitas pessoas aí entrando em confusão. Tem muitas pessoas aí, queridos, falando coisas que não é de Deus. Então, como a gente precisa ouvir Deus, como a gente precisa se aquietar, como a gente precisa ler a palavra, meditar e dizer, Senhor, o que tu quer falar comigo? Pessoas que distorcem a palavra. Distorce. Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. O próprio Senhor falou isso. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, olha só, falsos cristos, meus irmãos, e falsos profetas, e olha só, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Que forte isso aqui, que forte isso aqui. Então, se eu não me encaixar nisso aqui, que Deus está falando lá em Isaías, se tu quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, eu preciso ouvir Deus. Porque vai surgir esse tipo de pessoa, falso Cristo, falso profeta, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os cristãos, querido. O cristão pode ser enganado. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir o meu pastor. Eu atendi um menino quarta-feira aqui, eu disse, Senhor, eu quero falar para esse menino o que tu tem para falar para ele. Até eu ministrar para uma pessoa, queridos, eu preciso ouvir o que Deus quer que eu fale para aquela pessoa. Isso é muito sério, o atender alguém, falar de Deus para alguém, falar de Jesus para alguém, isso é muito sério. Jesus disse, né? Ele fala, ai daqueles que acrescentar um tio, acrescentar algo na minha palavra, ou tirar algo, diz que seja maldita essa pessoa. Então, queridos, eu preciso ouvir a voz de Deus, para poder comer o melhor dessa terra, para poder fazer tudo certinho, tudo conforme Deus quer que seja. Então, eu atendi uma pessoa quarta-feira aqui, eu disse, Senhor, o que tu quer que eu fale? O que ele precisa ouvir, Senhor? Eu não quero falar coisas da minha cabeça, eu não quero falar coisas na minha emoção, eu não quero falar coisas, Senhor, que por impulso, não, eu quero falar coisas direcionadas pelo Teu Espírito Santo. E aí, o legal do Evangelho, querido, Romanos capítulo 8, nós já vamos orar. É um conselho, daqui a pouco, problema na família pode surgir, problema dentro do lar pode surgir.
como vou conduzir? Pela minha razão? Pelo que eu acho? Será que é o momento de eu falar? Não, queridos. Primeiro eu preciso ouvir Deus, para que eu possa comer o melhor dessa terra, para que eu possa desfrutar daquilo que eu vou falar. Porque quando eu falo coisas de Deus, eu vou colher bênçãos, eu vou colher frutos. Quando eu não falo coisas que Deus não quer que eu fale, eu posso estragar tudo. Eu posso, impedir até o propósito de Deus sobre aquilo que eu estou falando. Então, como é importante isso, nós ouvirmos Deus antes de tomarmos qualquer atitude, de tomarmos qualquer decisão. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você fomos chamados para ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O filho, ele ouve o pai. O filho, ele precisa ouvir o pai. O filho pródigo não ouviu o pai e colheu as consequências. Mas ele voltou, ele se arrependeu e o pai abraçou ele. Então, querido, essa manhã eu quero orar contigo. Não sei como é que está o teu tempo com Deus. Se tu tem tido tempo para Ele, tem separado um tempo para ouvir a voz dEle. Deus está falando, sabia? Deus está falando todos os dias. Será que eu tenho parado para ouvir a voz dEle? O desejo dEle, que nem disse o profeta Isaías, é que eu coma o melhor dessa terra, seja abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus venha trazer uma paz no nosso coração, que possamos nos aquietar, ter tempo com Ele, tempo de ouvir a Ele, meditar na palavra dEle, e assim sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Quem mais está conosco? Milton da Ana, Juari, Jair estão conosco, Rosângela também. Um abraço para vocês, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, orar pela Terezinha, que está hospitalizada, pela saúde da Sônia, pela família do Juliano, pela família da Cláudia Antunes, pelo neto da Ângela, pela saúde do pai da Inês. Nós vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Senhor, queremos nessa manhã estar prontos para ouvir a tua voz. Aquieta o nosso coração para te ouvir. Aquieta, Senhor, a nossa vida para ouvir aquilo que tu tem preparado para nós. Aquilo, Senhor, que tu quer falar conosco nesses dias. Nós queremos ter comunhão e intimidade contigo. Nós queremos aprender mais de ti, da tua palavra. Nos ensina, Senhor. Nos livra da ansiedade, nos livra da correria. Nos livra, Senhor, de fazer coisas que não vêm de ti, que não é o tempo certo. Nos ensina, Senhor, a pensar, refletir antes de falarmos, Senhor. Consultar o teu Espírito Santo. Porque tu disse aqui, Senhor, que os teus filhos são guiados pelo Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Pai, nos abençoa nessa manhã. Abençoa nossa casa, nossa família. Eu abençoo a tua vida, meu irmão, minha irmã que está na tua casa agora, em nome de Jesus. Que tu receba uma paz no teu coração. Que tu receba a vida de Deus em ti. Eu abençoo o teu lar, a tua família. Eu oro pela tua família agora, em nome de Jesus. Se estiver passando por algum desafio agora, que tu possa ouvir a Deus e Ele vir com o suprimento dEle, Ele vir com a solução dEle e abençoar e trazer a solução para esse problema. Eu oro junto contigo agora, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo o teu local de trabalho, onde você está agora aí. Eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida. Eu ministro cura para você que está doente, para você que tem alguém doente, você que pediu agora oração aqui por alguém que está doente agora, eu oro em nome de Jesus. Deus cura agora. Deus cura essa pessoa em nome de Jesus. Traz paz a esse coração. Abençoa essa família. Oh Deus, traz alegria, traz amor nesse lar. Traz compreensão nesse lar. Que essa família possa ouvir a tua voz, Senhor. Para que possamos comer o melhor dessa terra. Desfrutar o melhor dessa terra contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Te honra, glória e todo louvor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela tua vida. Estar conosco nessa manhã, que tu tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.
és fiel. Eu só confio em ti. Posso passar uma noite a chorar, mas pela manhã tu farás